Então, toda vez que vocês usarem um LCD, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que configurar ele para ele poder funcionar da maneira correta. Então, aqui ele configura com essa função já pronta, que já está pronta. É só vocês chamarem a função chamada LCD init. Comando, ela vai executar um comando. O que é um comando? Vou vir aqui e vou apagar todo o display. O LCD escreve o que ele faz, ele vai escrever os caracteres aqui. Então vocês vão escrever A, B. Então ele começa em 0, 1, 2 e vai contando. Então ele está contando, aqui é uma variável que eu estou escrevendo. Então são 8 pinos que são dados. A gente tem o DB0, que é o bit menos significativo, DB1, DB2 até o DB7. Então são 8 pinos de dados. Existe um pino chamado RW, que é Read ou Write. A gente deixa ele em 0, que daí a gente vai escrever no display, então a gente vai ser em Write. Aqui a gente tem a alimentação do display, que é o pino 1 e pino 2. Aqui é o contraste do display, então ele vai deixar mais forte o display ou mais fraco. Tem o pino 15 e o 16, que aqui na tabela não aparece, que é o backlight, que é a luz de fundo, que é igual aquela luzinha que você tem atrás do celular de vocês. Depois ele tem o pino RS, que ele controla se é dado ou comando. Então, se é dado, você tem lá no Word um cursor, que quando vocês digitam algo, se colocam a letra, o cursor anda para a direita, então ele vai andar para cá. Então, se eu vim aqui digitar outra letra, o cursor anda para a direita para a próxima posição. Aqui eu estou considerando que foi configurado o cursor com a configuração mais comum, que é o cursor andar da esquerda para a direita. Existem outras configurações do cursor também. E depois tem o pino 6, que é o pino de clock. Então, como é que eu escrevo, por exemplo, um A? Vocês vão ter que enviar os dados, a informação correspondente ao A. Aí vocês vão colocar esse pino aqui, que é o RS, ele vai ter que ser colocado em dados. Então eu vou colocar ele em 1, eu vou colocar ele em 1 e eu dou um clock nesse pino enable aqui. Então ele vai, se eu dar um clock, ele vai escrever o A. Então alguns comandos que existem no LCD, por exemplo, limpar a tela, retorna para o início, cursor da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Outro comando comum é o x80, isso aqui são comandos em hexa, né? Então seria esse comando 80. Outro comando comum é o C0. Então se vocês forem pegar o display, ele tem normalmente duas linhas, o mais comum, né? E podem ser, por exemplo, 16 colunas. Então eu tenho aqui as colunas do display e aqui as linhas. Então as colunas às vezes variam conforme o display. Se você pegar esse primeiro endereço aqui, é o endereço 80. Então se eu enviar um comando 0x80 em hexa, ele vai parar o cursor aqui. Esse aqui é o endereço 81. Então se eu enviar 0x81, ele vai parar nesse endereço aqui. Se eu enviar 82, 83 e assim vai. Então a primeira linha, primeira coluna é esse aqui. Primeira linha, segunda coluna é esse aqui. Esse aqui, ó, é o 0xC0. Isso aqui é em hexa que a gente está escrevendo, né? Então ele para na segunda linha, primeira coluna eu escrevo o cursor aqui. Ele posiciona o cursor aqui. Aí se eu quiser escrever o A ali, eu escrevo o A, o cursor vai parar aqui. Se eu mandar um comando para o cursor 0C1 para ele vai parar na segunda linha, segunda coluna. C2, C3, C4, C5. Então a tabela ASCII. Então, por exemplo, quando vocês digitam o número 0, o que na verdade vocês estão enviando para o computador? Quando vocês digitam 1, 2, o 3, o 4, na verdade existe uma codificação de cada tecla. Então, quando vocês estão enviando um 0, um 1, um 2, um A, um B, o que na verdade o computador recebe, né? Então quando vocês enviam um 0, aqui ele tem em decimal, aqui está mostrando em hexa, octal, e aqui o caractere correspondente. Então, por exemplo, quando eu envio um 0, vocês vão ali no computador e digitam um 0, ele na verdade está enviando o valor 48 em decimal, ou 30 em hexadecimal. Quando eu envio um valor 1, você aperta um 1 no teclado, ele envia para o computador
o valor de 49 em decimal ou 31. E assim por diante. Por que isso aqui é importante a gente estudar essa tabela chamada tabela ASCII? Porque a escrita no LCD, ela funciona conforme a tabela ASCII. Então, se eu quiser escrever um 0, na verdade, vocês vão ter que enviar esse código aqui, ó. Vocês vão ter que enviar o valor de 0x30 em decimal. Então, se eu quiser escrever um 1, vocês vão ter que mandar esse valor aqui, ó, 0x31. É claro que em C, se eu quiser fazer assim, ó, ele já converte. Ó. Então, se eu fizer em aspas, ele já converte. Mas, por exemplo, se eu quiser escrever 0, eu coloco lá o 0. Vocês vão colocar o 0, coloco em aspas, em C lá, ele já converte isso aqui para o valor correspondente na tabela ASCII. Mas se eu fizer isso aqui em C, ou eu enviar isso aqui, ó, 0x30, que isso aqui é em hexa, para a parte de dados do LCD, ele vai, isso aqui ou isso aqui, o comando vai ser a mesma coisa. Então aqui tem um exemplo. Então foi definido que RS é o port D, RD0, o enable port D, RD1, e aqui tem esse botão se eu quiser usar uma entrada. Aí eu fiz aqui um define, que me diz o quê? Que o comando, esse código em hexa aqui 0x80, ele é igual à linha 1. Aqui eu defini também o comando 0xC0, ele é igual à linha 2. O comando 0x01, ele é igual a limpa LCD. Então aqui ele mostra a posição dos caracteres do display. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Então, toda vez que vocês usarem um LCD, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que configurar ele para ele poder funcionar da maneira correta. Então, aqui ele configura com essa função já pronta, que já está pronta. É só vocês chamarem a função chamada LCD init. Então, vocês vão chamar a função e aí ele vai configurar o display para trabalhar com 8 bits. Ele escreve o cursor da esquerda para a direita. Eu vou desligar o cursor e depois vou limpar o LCD. Então, eu começo inicializando o LCD, e depois você tem duas funções, a chamada LCD comando e LCD escreve. A comando, ela vai executar um comando. O que é um comando? Vou vir aqui e vou apagar todo o display. O LCD escreve, o que ele faz? Ele vai escrever os caracteres aqui. Então vocês vão escrever A, B e assim por diante. Se vocês forem ver, as rotinas são bem semelhantes. Ó. Então o que ela faz? Ó? A função recebe um dado. Essa função recebe um dado, ele passa o valor desse dado para o port C, para os 8 bits do port C. Depois é dado, o RS é colocado em 0 para ser modo de comando, e eu dou um clockzinho. A outra função é bem similar, ó. Então ela também recebe um dado, a função, ela passa o dado para o port C, porém agora o RS está em 1, né? Então ele vai escrever um caractere e aqui é dado um clockzinho, né? Então eu coloco o enable em 1, dou um delay, coloco o enable em 0 e paro, né? E se eu quiser escrever o valor 0 no display, eu vou ter que enviar o valor do 0x30, que é o valor em hexadecimal. Então isso que seria equivalente a, se eu converter para binário, seria isso aqui, ó. Então eu vou colocar no port C aqui nos primeiros 4 bits, que são 4 zeros. Aí eu vou colocar então eu coloquei 4 zeros, 2 uns e 2 zeros. Aí o que eu faço para eu escrever o 0 aqui? Eu tenho que eu vou ter que colocar o RS conforme essa rotina aqui em 1. Então eu coloco 1 aqui. E o enable eu vou dar um clock, ó. Então eu dou um clock, ele vai escrever o valor de 0. Se eu quiser escrever 1 agora, eu vou escrever 0x31. Quando eu escrevo uma vez, o cursor já parou aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, então, escrever 0x31, que vai ser isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Seria 0, 0 e aqui seria igual, né? Então seria esse valor aqui que eu vou colocar no port C. Eu coloco de novo esse pino aqui que é o RS em 1 e dou mais um clock aqui no pino enable, ele vai escrever 1. Então aqui a gente tem as configurações do RS e enable, que é o R0 é o RS e o enable é o R1. Então já está definido ali, ó.
Então, a primeira coisa que eu tenho a fazer é definir os tris, ó, tris-D e tris-E, LCD init e dou um while. Então, o que esse LCD init aqui faz? Ele vai configurar o LCD para trabalhar já da forma correta. Depois, eu posso chamar a função LCD escreve, e aí eu vou colocar uma letra qualquer aí, né? Então, vamos colocar um valor do 0, por exemplo. E aí vou mandar travar o processador. Só para trancar ele não escrever mais nada. Ó, ele escreveu o 0 conforme o exemplo. Então se eu vir aqui agora e trocar o valor de esse aqui por 0x30, ele vai escrever a mesma coisa. Vamos colocar o 31, que ele deve escrever o 1, conforme tinha mostrado antes. Ó, escreveu 1, eu escrevi o valor 0x31. Então aqui a gente tem um outro exemplo que eu fiz, onde eu coloquei LCD escreve, o A e depois um delay de 500 milli. Ó, então ele vai escrevendo A, mas por que ele continua escrevendo A? Porque eu continuo chamando o comando LCD escreve. E é igual a um cursor normal, então vocês vão escrevendo, o cursor vai andando para a direita. Se vocês quiserem escrever sempre em cima, você tem que posicionar aqui na linha 1, que é aquele comando que vocês podem usar a linha 1 ou 0x80, que tanto faz, é a mesma coisa. Aí ele posiciona o cursor na linha 1, coluna 1, e aí eu escrevo A. Ó, ele tá com o cursor sempre parado, sempre escrevendo em cima dele mesmo. Aqui a gente tem um outro exemplo um pouquinho mais avançado. A linha 1 eu uso o LCD puts. Essa aqui é uma outra função que eu tenho. O que ela faz? Ela chama várias vezes o LCD escreve. Então, para cada caractere que eu quero enviar, ele chama o LCD escreve. Então, escreveu vários caracteres, depois deu um outro LCD comando, passou para a linha de baixo, LCD puts, engenharia elétrica para escrever vários caracteres. Em vez de dar um LCD escreve para cada caractere, esse aqui chama várias vezes o LCD escreve. Então a gente compilando ele deve escrever engenharia elétrica na tela. Ó, engenharia elétrica. Se eu quiser agora escrever uma variável, então lembrando um detalhe bem importante, toda vez que vocês declararem uma variável, você tem que declarar antes do tris, senão vai dar erro no compilador, ó. Então cuidem com isso. Então unidade e dezena, eu declarei duas variáveis aqui, ó. Aí eu disse que a variável unidade ela vale 0. Então aqui eu tenho um outro exemplo que eu fiz um pouquinho mais avançado. Então eu escrevi engenharia elétrica na linha 1, engenharia na linha 1, elétrica na linha 2. E depois eu chamei o LCD escreve, que ele vai escrever somente um caractere. Aí eu estou escrevendo o que? A variável U, que ela começa com o valor 0. E aqui eu estou somando mais 0x30. Para quê? Eu estou convertendo para ASCII. Porque se eu mandar ele escrever 0 na tela, ele não sabe o que ele vai escrever. Então aqui eu vou mandar ele escrever uma variável. E aqui eu incremento a variável U. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, então ele começa em 0, 1, 2 e vai contando. Então ele está contando, aqui é uma variável que eu estou escrevendo.